Olá pessoal, como vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem, também que vocês estejam estudando. Eu sou o professor da Girlan e hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos e vamos falar de razões e proporções. Essa aula é a aula 7 e a gente continua com Matemática 1. Razão entre duas grandezas. Temos aí velocidade média. Matematicamente falando, velocidade média é a razão entre a distância percorrida e o tempo gasto para se percorrer essa distância. Escala. Quando estamos trabalhando com engenharia, exemplo da engenharia civil ou mecânica, utilizando mapas, para se fazer uma maquete é necessário utilizar a escala. E escala é a razão entre o comprimento considerado no desenho e o comprimento real correspondente. E ambos devem estar na mesma unidade de medida. Densidade demográfica. Em geografia, quando menciona-se que se tem uma maior ou uma menor ocupação de uma área, estamos falando do conceito de densidade demográfica. Densidade absoluta de um corpo ou massa específica. É a razão entre a massa de um corpo e o seu volume. Renda per capita. Renda per capita é o nome que se dá à distribuição fictícia de um total de dinheiro que existe em um país pela quantidade de habitantes. O termo fictícia foi utilizado pelo fato dessa distribuição não representar a realidade. Por exemplo, existem países que têm uma ótima renda per capita, mas grande desigualdade social. Já há outros que não têm uma boa renda per capita, porém apresenta uma menor desigualdade social. Então, renda per capita é a razão entre o total de dinheiro da população de um local e o número de pessoas. Vamos para os exercícios. Essa é a primeira questão da página 9 das atividades para a sala. É uma questão do Enem e diz o seguinte: um carpinteiro fabrica portas retangulares maciças feitas de um mesmo material. Por ter recebido de seus clientes pedidos de portas mais altas, aumentou a altura delas em 1/8, preservando suas espessuras. A fim de manter o custo com o material de cada porta, precisou reduzir a largura. A pergunta é: a razão entre a largura da nova porta e a largura da porta anterior é igual a quanto? Letra A, 1/8, letra B, 7/8, letra C, 8/7, letra D, 8/9 ou letra E, 9/8? Vamos para a resposta. Essa questão é uma questão bem interessante, turma, porque nós podemos utilizar o cálculo de área para responder e também podemos utilizar cálculo de volume para responder essa questão. Então nós vamos respondê-la utilizando o cálculo de área. Vamos lá. Por que utilizar o cálculo de área? Porque a espessura permanece a mesma, ela não altera. A questão afirma que as espessuras das portas permanecem a mesma, tanto da porta antiga quanto da porta nova. Então, como as portas são retangulares, eu utilizei um retângulo aqui para representar a porta. Então temos aqui H, a altura, e o B representa a largura ou base. Sabemos que para calcular a área de um retângulo qualquer, a área será igual ao produto da base pela altura. Então a área é igual a base vezes a altura. A questão diz que a altura da nova porta foi aumentada em 1/8 e a espessura foi preservada. Então, vamos utilizar o cálculo de área, que é a área da base vezes a altura, e o custo tem que permanecer o mesmo. O custo do material não pode alterar. Primeiro passo:
Eu tinha uma porta que tinha h de altura. A minha nova porta terá altura h mais 1/8 de h, que é igual a 9/8 de h. Então a altura da nova porta será 9/8 de h. Toda vez que estamos somando ou subtraindo um racional por uma fração, podemos fazer o cálculo da seguinte maneira. Conserva o denominador da fração, multiplica o denominador pelo racional e soma com o numerador da fração. Foi o que foi feito aqui. 8 vezes h dá 8h, mais 1h é igual a 9h dividido por 8. Então, 9/8 de h. Segundo passo, para que o custo permaneça o mesmo, as áreas dessas portas, tanto a antiga quanto a nova, tem que permanecer a mesma, tem que ser igual. Então vamos igualar aqui a área da porta antiga é base vezes h, e a área da porta nova será B1 vezes 9/8 de h. Chamamos aqui a largura da porta nova de B1. E a questão está pedindo a razão entre a largura da porta nova e a largura da porta antiga. Então vamos prosseguir. Multipliquei cruzado. Ficamos com 8b vezes h. 8 vezes b vezes h é 8b vezes h. Igual a 9b1 vezes h. Observem que esse h com esse h a gente pode simplificar. E aí nós vamos ficar com o b está no primeiro membro. Multiplicando vai passar para o segundo dividindo. E o 9 está no segundo membro. Multiplicando vai passar para o primeiro dividindo. Então nós ficamos com b1 sobre b igual a 8 nonos. A razão entre a largura da porta nova e da porta antiga é igual a 8 nonos. A outra maneira de se fazer a questão é utilizar o cálculo de volume, porque a questão deu altura, espessura e largura, só que a espessura permanece a mesma. A altura chamamos de x, espessura de y e largura de z. Logo teremos que o volume da porta original será igual a volume vezes x vezes y vezes z. Volume será igual a altura multiplicado pela espessura multiplicado pela largura. Como a altura da porta nova foi aumentada em 1/8, a espessura foi preservada e o custo tem que ser o mesmo, vamos calcular, fazer o mesmo cálculo que fizemos para achar a altura da nova porta. Esse cálculo aqui já foi explicado na resolução anterior. Então vamos prosseguir. Vamos igualar os volumes, já que para que o custo seja o mesmo, os volumes dessas portas têm que ser iguais. Volume da nova porta será igual ao volume da porta antiga. 9/8 de x vezes y vezes z1 será igual a x vezes y vezes z. Z1 é a largura da nova porta. Isolamos a variável z1. Passamos o 8 que está aqui dividindo, multiplicando por x, y e z. O 9xy estava aqui multiplicando, passou dividindo. Observem que podemos simplificar xy no numerador com xy no denominador. Vamos simplificar. Ficaremos com z1 igual a 8 nonos de z. O z está aqui multiplicando, pode passar para cá dividindo. E nós ficaremos com z1 sobre z igual a 8 nonos.
uma outra forma de se fazer a mesma questão. Segunda questão da página 9, outra questão do Enem, e diz o seguinte: o condomínio de um edifício permite que cada proprietário de apartamento construa um armário em sua vaga de garagem. O projeto da garagem, na escala de 1 para 100, foi disponibilizado aos interessados já com as especificações das dimensões do armário, que deveria ter um formato de um paralelepípedo retângulo reto, com dimensões no projeto iguais a 3 cm, 1 cm e 2 cm. O volume real do armário em centímetros cúbicos será de: letra A, 6 centímetros cúbicos, letra B, 600 centímetros cúbicos, letra C, 6.000, letra D, 60.000 ou letra E, 6 milhões de centímetros cúbicos. Escala é a razão entre o comprimento no desenho e o comprimento real. Se no projeto da garagem a escala é de 1 para 100 e as dimensões do armário estão nessa escala de 1 para 100, então tanto o comprimento, quanto a largura, quanto a altura desse armário terá que estar na escala de 1 para 100. Vamos fazer uma regra de 3 simples para resolver o problema. Observe o seguinte, que o comprimento no desenho está para o comprimento real, assim como 1 centímetro no desenho está para 100 no real, ou seja, 1 centímetro no desenho equivale a 100 centímetros no real. Vamos multiplicar cruzado aqui. C vezes 1 será igual a 3 vezes 100. C vezes 1 é igual a C e 3 vezes 100 é igual a 300 centímetros. Observe que irá acontecer o mesmo com a largura e com a altura. Basta multiplicar por 100. Então vamos multiplicar 1 por 100, será igual a 100 centímetros. Então tenho largura igual a 100 centímetros. Multiplicando 2 por 100, a altura será igual a 200 centímetros. Pausa. Vamos multiplicar da seguinte maneira. 3 vezes 1 é igual a 3, 3 vezes 2 é igual a 6. E vamos acrescentar 6 zeros. Acrescentando 6 zeros, teremos 6 milhões de centímetros cúbicos. Próxima questão, essa é a questão 3 da página 9. Diz também do Enem e diz o seguinte: um andarilho subiu a montanha por uma trilha sinuosa. Essa trilha possui 100 metros de trechos íngremes e 1.400 metros de trechos suaves. Um escalador subiu a mesma montanha por uma via de escala vertical de 400 metros e uma trilha de trecho suave de 100 metros. A pergunta é: a razão entre a distância de subida da montanha do escalador em relação à do andarilho é igual a quanto? Só podemos marcar qual das opções está correta se realizarmos o cálculo. Vamos responder. Vamos para a resposta. A razão entre a distância percorrida pelo escalador em relação à distância percorrida pelo andarilho será igual a soma das distâncias. O andarilho percorreu 100 metros de trechos íngremes mais 1.400 metros de trechos suaves. O escalador subiu a mesma montanha por uma via de escala vertical de 400 metros e uma trilha de trecho suave de 100 metros. A distância que o escalador percorreu será de 400 mais 100, que dá o total de 500 metros. E a distância que o andarilho percorreu será de 100 mais 1.400, que dá um total de 1.500 metros.
Vamos simplificar esses dois zerinhos em cima com os dois zerinhos embaixo. Ou seja, vamos dividir o numerador e o denominador por 100. Ficaremos com 5 dividido por 15 avos. Vamos simplificar o numerador por 5 e o denominador também por 5. Na divisão de 5 por 5 será igual a 1 e na divisão de 15 por 5 será igual a 3. A razão entre a distância percorrida pelo escalador e a distância percorrida pelo andarilho é igual a 1/3. Bom, turma, chegamos ao final de mais uma aula. Eu vou pedir que vocês façam as questões 3, 4, 5, 7 e 8 da página 10 das atividades propostas. Estudem bastante. Fiquem com Deus. Um abraço e até a próxima.